Meus amigos, a coisa não tá nada fácil, a situação piora a cada dia por aqui, mas parece que dessa vez a coisa pode terminar de maneira diferente, não é? Todo mundo viu aí o que aconteceu com o senador Marcos Duval, mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, dessa vez bloqueando 50 milhões de reais de suas contas bancárias. 50 milhões de reais, gente, isso é algo totalmente desproporcional, vamos falar sobre isso também, né? E claro, o bloqueio de suas redes sociais. Só que não ficou por isso mesmo. O senador Marcos Duval dobrou a aposta e foi para cima, né? Postou aqui um texto impactante, uma foto também. Tem aqui também para a gente comentar a decisão de Elon Musk em não cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E o homem, para quem achou que o homem estava quieto, né, que tinha desistido e tudo mais, meu amigo, nós estamos falando do cara que inventou a ré no foguete. Não vai ficar por isso mesmo, tá? Bom, antes disso, da gente comentar esses assuntos aqui, eu peço que você compartilhe muito o vídeo. E para você que é aqui de São Paulo, capital, como vocês sabem, eu sou candidato a vereador por aqui. E se você quer me ajudar nessa luta, se você quer me ver lá na Câmara Municipal, futuramente, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, eu preciso da sua ajuda. Então você que é daqui de São Paulo, quer me ajudar? Eu estou montando um grupo de campanha, tá? É específico para campanha, para compartilhar material, compartilhar ali as propostas e tudo mais. Entre nesse grupo, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. Você não é aqui de São Paulo, conhece alguém daqui? Manda o grupo para a pessoa e fala, ó, entre lá no grupo para apoiar o Deacon, para compartilhar material, porque realmente ele vai precisar da sua ajuda, tá bom? Conto com o apoio de vocês, pessoal. Vamos começar falando aqui então da última postagem feita pelo senador Marcos Duval a respeito do que aconteceu, né? Então nós temos aqui, ó, ele fixou no perfil dele no Twitter o seguinte, ó, essa foto aqui, né, dele na guilhotina, sendo o Alexandre de Moraes o carrasco, né? E disse o seguinte, ó, Alexandre de Moraes é o brasileiro mais perverso e com o maior número de crimes contra a humanidade em toda a história, né? E, para quem não sabe, aquele que comete crime contra a humanidade é quem viola direitos humanos internacionais, tá? Então, como senador, diante das perseguições incessantes e das tentativas de destruir minha honra e meu mandato, tomei a decisão de me candidatar à presidência do Senado em fevereiro de 25, né? Bom, ele já se antecipou, né? Decidiu que vai se candidatar. É uma notícia aí que traz, de certa maneira, um pouco de esperança, porque apesar do Marcos Duval aí, né, às vezes parecer ter um parafuso solto, eu prefiro 1000 vezes ele do que o Pacheco na presidência do Senado, né? Vamos combinar aqui, tá? Mas tem muita água para rolar ainda, acho que Rogério Marinho seria o candidato aí mais apropriado, né? Enfim, tem aí muita água para rolar, vamos aguardar. Mas foi uma boa jogada dele, né? Bom, esta decisão é, acima de tudo, uma defesa firme não apenas da minha própria integridade, mas também de todos aqueles que foram injustamente perseguidos desde o dia 8 de janeiro de 23. É uma luta em nome de todos que sofrem perseguições políticas no nosso país. Não vou permitir abusos do ministro Alexandre de Moraes e defendê-lo, até com a minha própria vida, a nossa democracia e a liberdade de expressão. Acredito que este é o momento de reafirmar meu compromisso com a defesa da Constituição, das liberdades individuais e da integridade das instituições brasileiras, né? Bom, muita gente se pergunta por que o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão contra o senador Marcos Duval, né? Da onde vem aí 50 milhões de reais de multa? Porque a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, quando um juiz, né, um ministro, ele determina a multa para alguém, geralmente é para penalizar esse alguém por ter feito uma falta. De repente, por ter cometido um crime, né? Tem crimes ali que há previsão de multa, por ter descumprido uma medida cautelar, qualquer coisa do gênero, tá? Só que essa multa, ela deve ter um caráter, digamos, claro, punitivo, obviamente, mas também educativo, para que a pessoa não cometa mais aquele deslize, não faça mais aquilo que ocasionou a multa. Então a multa, ela tem esse caráter, né, educativo também, além de punitivo, tá? Pela infração causada. Não estou dizendo que o senador Marcos Duval fez alguma infração, ele mereça uma multa. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, a multa serve para isso, tá bom? É caráter punitivo e educativo, ok? Bom, entendido essa questão, nós temos que considerar que a multa de caráter punitivo e educativo, e às vezes preventivo, tem aí como princípio basilar a razoabilidade e a proporcionalidade. Ou seja, o sujeito, sei lá, furou um farol vermelho.
você não vai dar uma multa de R$ 1 milhão pro cara. Ela tem que ser razoável, ela tem que ser proporcional, né? Então, a multa, ela jamais, em hipótese alguma, vou usar um pleonasmo aqui, né? Em hipótese alguma, jamais, em nenhum caso, ela deve superar a capacidade de pagamento do infrator. Então, assim, você não pode dar uma multa de R$ 50 milhões para quem ganha R$ 40 mil de salário. 35, 40 mil, sei lá quanto ganha um senador, é por aí, né? Porque se vocês fizerem as contas, o senador Marcos Duval, para pagar essa multa, ele teria que trabalhar mais de 100 anos. Mais de 100 anos. É razoável uma multa dessa? É proporcional uma multa dessa? Acho que não, não é? Então, assim, a gente tem que entender a coisa, tem que olhar a coisa, não pessoalmente. Você tem que ser imparcial nessas horas, né? Ou seja, mesmo quem não gosta do senador Marcos Duval, acha que ele não merece confiança, etc., não vou entrar na questão aqui, cara, você tem que ser razoável. Não dá para compactuar com um negócio desse. Mas vamos lá, o que pode ter ensejado isso aí? Olha só a postagem que fez o senador Marcos Duval antes dessa decisão. Tá aqui, ó. Ele postou essa foto aqui. Uma montagem do ministro Alexandre de Moraes, o que parece ser um uniforme de presidiário, com os dizeres: Alexandre de Moraes, o brasileiro mais perverso com o maior número de crimes contra a humanidade em toda a nossa história. Tá? Isso aqui pode ter despertado a fúria do ministro Alexandre de Moraes, que então determinou aí essa multa de 50 milhões mais as suas redes sociais aí, né? O bloqueio de suas redes sociais, né? Que, aliás, nós vamos aí para um outro tema interessante e importante, que foi a decisão de Elon Musk. Então, todas as redes sociais aí atenderam prontamente a ordem do ministro Alexandre de Moraes, exceto o Twitter. Vejam só isso aqui. Musk se levanta mais uma vez contra Moraes e mantém conta de Marcos Duval no Twitter. Então, mais uma vez, Elon Musk falou: não, aqui mando eu. Entendam que não é uma afronta de Elon Musk a Alexandre de Moraes ou ao STF ou às leis brasileiras, não. Tá? A decisão de Elon Musk é baseada no cumprimento da lei. Basicamente, o Elon Musk está dizendo o seguinte, como ele já disse anteriormente, né? O Alexandre de Moraes não está cumprindo a lei do Brasil. A lei do Brasil, o artigo 53 da Constituição, inclusive, preconiza que deputados e senadores têm ali, são invioláveis, né? E eles não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras ou votos. E tudo isso que está acontecendo com o Marcos Duval é justamente por palavras, opiniões, não diria votos, né? Mas por palavras, opiniões, que a Constituição dá imunidade a ele, para exercer o mandato. Poder que é oriundo de nós, que elegemos o Marcos Duval e tantos outros representantes, né? E, além de tudo isso, há quem diga que é por vingança também, porque o Marcos Duval está aí, ó, na Corte Interamericana, em órgãos internacionais, denunciando o ministro Alexandre de Moraes. Tá? O que nos leva aí à conclusão deste vídeo. É razoável a gente ver o ministro Alexandre de Moraes, que nesse caso parece ser a vítima, parece ser também o acusador e parece ser também o juiz da ação. Então, ele determina as medidas cautelares, acabou de determinar essa multa, bloqueio de redes sociais. Ele se diz a vítima, ofendido pelo Marcos Duval. E ele é quem está julgando a coisa. Acabou o sistema acusatório no Brasil, porque o ministro Alexandre de Moraes quis assim. E vai ficar por isso mesmo, Rodrigo Pacheco? Vai ficar por isso mesmo, Senado Federal? Porque a maioria dos senadores sobrepõe a vontade do presidente do Senado. Então, assim, essa conta não é só do Pacheco. É claro que está nas nossas mãos também, né? Em 26, eleger um Senado que se preze. Eleger maioria aí que não se curve a essa tirania e que não fique inerte frente a ela. Essa é que é a questão, né? E para isso a gente precisa formar a base esse ano, meus amigos. A gente não vai conseguir eleger a maioria de senadores se não fizermos o nosso dever de casa e elegermos uma base sólida para 2026. E eu me refiro principalmente de vereadores, que é, repito como sempre, quem tem contato com o povão, quem consegue resolver os problemas da sociedade, ali, né, pessoalmente, principalmente. E é por isso que eu coloquei meu nome aí à disposição para vereador aqui em São Paulo. Aqui, ó, você conta nos dedos de uma das mãos os candidatos de direita e conservadores. E eu sou um desses. Eu diria que tem 4 ou 5 candidatos aí. Óbvio, não vou falar dos outros aqui, nem posso, tá?
né? A lei proíbe que eu fale mal de outros candidatos que estão no meu partido ou na minha coligação, tá? Mas dos 4 ou 5 que tem aqui em São Paulo, eu sou um deles, tá? Um dos únicos conservadores de direita. E quantos deles estão falando de guerra ideológica? Quantos deles estão falando em fiscalizar a doutrinação ideológica nas escolas? Apenas eu. Quantos deles estão falando em promover de fato ações sociais que vão impactar diretamente na vida da população? Apenas eu. Enfim, se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão ver que tem uns aí que nem de São Paulo são, né? Vieram de outras cidades aí, e estão, só porque ganharam fama, querendo um pleito aqui em São Paulo. Enfim, eu tenho certeza que o povo não é burro e vai fazer a escolha correta, né? Vai fazer a sua escolha aí. Enfim, meus amigos, é isso. Vamos aguardar aí que esse caso do senador Marcos Duval se desdobre, sirva para criar uma consciência, uma espécie de consciência aí em quem parece que perdeu, lá no Senado principalmente, né? E que a gente possa eleger aí um presidente do Senado em 2025, né? Seja o Marcos Duval, seja o Rogério Marinho, ou um outro da direita, que possa de fato representar aquela casa que há muito tempo, na minha opinião, carece de bons nomes, tá? Para dizer o mínimo, para ser bem brando aqui. É isso, curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.